A Arca da Aliança é um dos objetos mais fascinantes e misteriosos da história bíblica, inspirando lendas e teorias ao longo dos séculos. De tempos em tempos, seu nome ressurge, envolto em mistério e curiosidade. Mas afinal, o que realmente era a Arca da Aliança? Um artefato divino que abrigava o próprio poder de Deus? Uma relíquia sagrada com significados profundos para os antigos israelitas? Ou talvez, algo que transcende a compreensão humana, um elo entre o mundo terreno e o celestial? Isso que vamos descobrir. Então já se inscreva no canal para não perder mais vídeos sobre histórias bíblicas e mistérios. E vamos para o vídeo. Descrita na Bíblia como uma caixa de madeira de acácia, coberta de ouro e adornada com querubins, a Arca da Aliança simbolizava o ponto de encontro entre Deus e o ser humano. Guardava as tábuas da lei, representando a aliança sagrada entre Deus e os israelitas. Contudo, apesar de sua descrição minuciosa nas Escrituras, a Arca desapareceu da história em um dado momento, e desde então, o que aconteceu com ela permanece um mistério. Será que ela foi escondida em algum local secreto, como sugerem as lendas sobre cavernas subterrâneas ou templos antigos, como o Monte Nebo na Jordânia, aguardando o momento de ser redescoberta? Ou teria sido destruída, levando consigo seus segredos para sempre? Ao longo dos séculos, exploradores, arqueólogos e até cineastas tentaram desvendar seu paradeiro, alimentando teorias que variam desde sua localização em cavernas remotas até teorias mais fantásticas como a de que ela foi levada ao céu. E a grande questão permanece: a Arca da Aliança ainda existe? E se existir, o que isso significaria para o mundo atual? Seria ela apenas uma relíquia antiga, sem relevância no contexto moderno? Ou ainda teria o poder de transformar a maneira como compreendemos o relacionamento entre o divino e o humano? A Arca da Aliança, segundo as descrições bíblicas, era um artefato sagrado e único, projetado com detalhes que carregavam significados profundos para o povo de Israel. Ela era construída de madeira de acácia, uma escolha que pode parecer simples à primeira vista, mas que tinha seu propósito. A acácia é uma madeira resistente, encontrada no deserto do Sinai, conhecida por durar bastante tempo. Podemos compará-la ao ipê, uma madeira muito durável. Isso fazia da madeira um símbolo adequado para algo que deveria suportar o teste do tempo, assim como a aliança entre Deus e o povo de Israel era destinada a ser eterna. Mas a madeira era apenas a base. Toda a arca era revestida de ouro puro, tanto por dentro quanto por fora. Imagine só o contraste entre a madeira simples e resistente e o brilho do ouro que a cobria por completo. O ouro, por sua vez, não era um metal escolhido por acaso. Ele simbolizava pureza e divindade, reforçando a santidade do objeto. Visualize uma caixa retangular de cerca de 1,10 metros de comprimento e 70 centímetros de altura e largura, brilhando com o fulgor dourado sob a luz do sol do deserto. Ela certamente seria um objeto que chamaria a atenção, não apenas por sua beleza, mas por sua singularidade e o que ela representava. No topo da arca havia um elemento crucial, o propiciatório ou o assento da misericórdia, também feito de ouro puro. Esse propiciatório era o local onde dois querubins, anjos esculpidos com suas asas estendidas para a frente, se posicionavam frente a frente, com as pontas das asas se tocando ou quase se tocando. Os querubins eram representações angelicais e simbolizavam a presença celestial que acompanhava a arca. Suas faces inclinadas em direção ao centro da arca, como se estivessem voltados para o propiciatório, transmitiam a ideia de que aquele era o lugar onde Deus se encontrava com seu povo. As asas erguidas, cobrindo o centro da arca, reforçavam o sentido de proteção e santidade. Essa tampa, além de ser uma parte essencial da estrutura física da arca, tinha um papel muito importante. De acordo com a tradição, era sobre o propiciatório entre os querubins que a presença de Deus se manifestava de forma visível e tangível, especialmente no dia da expiação, quando o sumo sacerdote borrifava o sangue de sacrifício sobre ele para obter o perdão dos pecados de todo o povo. Assim, a arca não era apenas um símbolo de poder. Ela também era um símbolo da misericórdia divina e do relacionamento íntimo entre Deus e Israel. No interior da arca, segundo o relato bíblico, estavam guardados 3 objetos sagrados. O primeiro e mais importante eram as tábuas da lei, que continham os 10 mandamentos dados a Moisés no Monte Sinai. Esses mandamentos eram a base da aliança entre Deus e o povo de Israel, e o fato de serem armazenados dentro da arca reforçava a importância desse pacto. A arca era, portanto, o baú que guardava a lei divina,
representando a presença contínua de Deus com seu povo e a responsabilidade que eles tinham de seguir seus mandamentos. Além das tábuas da lei, havia também um pote de maná, o alimento miraculoso que Deus providenciou para o povo de Israel durante sua jornada pelo deserto. O maná era um símbolo da provisão divina, lembrando aos israelitas que Deus havia cuidado deles em seu tempo de necessidade. Por fim, também estava ali a vara de Arão, que havia florescido milagrosamente para confirmar a escolha de Arão e sua descendência como sacerdotes. Essa vara simbolizava a autoridade divina e o chamado de Arão e de sua linhagem para mediar entre Deus e o povo. Para entender melhor a função da arca, podemos imaginar que ela era uma espécie de trono móvel de Deus entre os israelitas. Quando o povo de Israel estava em peregrinação pelo deserto, a arca era carregada à frente deles, os guiando e os protegendo. Ela era carregada em hastes de madeira, também revestidas de ouro, que passavam por argolas nos 4 cantos da arca. Apenas os levitas, uma tribo escolhida especificamente para o serviço do santuário, tinham permissão para carregar a arca, e mesmo eles o faziam com grande cuidado, pois tocar a arca diretamente era considerado um ato de desrespeito à santidade de Deus, punível com a morte. A arca não era apenas um objeto de poder simbólico. Ela carregava consigo uma força real e temida. Há relatos bíblicos que descrevem como a arca derrubava os inimigos de Israel em batalha e como, quando ela foi capturada pelos filisteus, trouxe desgraças sobre eles até que, em desespero, a devolveram. Essas histórias mostram como a arca era vista como um instrumento do poder divino, não apenas para Israel, mas para o mundo ao seu redor. Contudo, apesar de toda essa importância, a arca desaparece das Escrituras em algum momento após a destruição do primeiro templo em Jerusalém, no século VI a.C. Desde então, sua localização tem sido alvo de inúmeras especulações e teorias. Alguns acreditam que ela foi escondida para protegê-la da destruição, enquanto outros afirmam que ela foi levada por conquistadores. Ainda hoje, arqueólogos, historiadores e aventureiros buscam pistas de seu paradeiro, mas sem sucesso. A ausência física da arca só aumentou seu misticismo, tornando-a um dos maiores enigmas da história. A Arca da Aliança está no centro de algumas das histórias mais impressionantes da Bíblia, sendo retratada como um objeto de tremendo poder e importância. Sua presença não só simbolizava a aliança entre Deus e o povo de Israel, mas também trazia consigo manifestações concretas desse poder divino, muitas vezes de maneiras surpreendentes e até assustadoras. Quando pensamos na arca, não estamos apenas falando de um artefato sagrado que era carregado pelos israelitas, mas de uma força ativa e transformadora, capaz de realizar milagres e, ao mesmo tempo, impor respeito e temor. Uma das histórias mais fascinantes envolvendo a arca é a queda das muralhas de Jericó. Após os israelitas terem saído do Egito e vagado pelo deserto durante 40 anos, chegaram à Terra Prometida, mas encontraram a cidade fortificada de Jericó como um obstáculo. Jericó era uma cidade com muralhas imponentes que, à primeira vista, pareciam intransponíveis. No entanto, a estratégia dada por Deus a Josué não envolvia armas ou forças militares convencionais. Em vez disso, foi ordenado que os sacerdotes carregassem a Arca da Aliança e marchassem em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, eles deveriam marchar em volta da cidade 7 vezes, tocando trombetas feitas de chifre de carneiro. Ao final da 7ª volta, o povo deveria dar um grande grito, e assim as muralhas desmoronariam. Essa história impressiona não apenas pela sua simplicidade, mas pela demonstração clara de que a arca carregava em si um poder que ia além da compreensão humana. Não foram máquinas de guerra ou batalhões que derrubaram as muralhas de Jericó, mas a presença da arca, o símbolo visível do poder de Deus. Ao imaginar essa cena, podemos visualizar os sacerdotes marchando ao redor das muralhas maciças, enquanto os habitantes de Jericó observavam perplexos do alto de suas fortificações. Em silêncio, a arca era carregada ao redor da cidade, com o toque solene das trombetas preenchendo o ar. No 7º dia, as trombetas soaram mais uma vez. O grito do povo ecoou, e de forma milagrosa, as impenetráveis muralhas de pedra começaram a ruir. A queda de Jericó foi uma prova incontestável de que a Arca da Aliança não era apenas um objeto de fé, mas um instrumento ativo da intervenção divina. No entanto, esse poder não se manifestava apenas em favor dos israelitas. Quando usada de maneira imprudente ou tocada sem reverência, a arca podia ser fatal.
Um exemplo claro disso está na história de Uzá. Durante o reinado do rei Davi, a arca estava sendo transportada em uma carroça, quando os bois que puxavam o veículo tropeçaram, fazendo a arca balançar. Instintivamente, Uzá, um dos homens que acompanhava a arca, estendeu a mão para segurá-la, temendo que ela caísse no chão. No entanto, ao tocar na arca, Uzá foi imediatamente fulminado por Deus. Este evento chocante revelou a natureza sagrada da arca e o respeito absoluto que deveria ser mantido em sua presença. Mesmo um gesto que parecia inocente e bem-intencionado, como o de impedir que a arca caísse, resultou na morte de Uzá, demonstrando que o poder da arca não podia ser tratado de forma casual. A mensagem era clara. A arca representava a santidade e o poder de Deus, e qualquer desrespeito, por menor que fosse, teria consequências graves. Outro evento marcante foi quando a arca foi capturada pelos filisteus, inimigos de Israel. Depois de uma batalha, os filisteus levaram a arca para sua própria terra como um troféu de guerra. Eles a colocaram no templo de seu deus Dagom, acreditando que haviam derrotado o Deus de Israel. No entanto, na manhã seguinte, encontraram a estátua de Dagom caída no chão, de frente para a arca, como se estivesse se prostrando diante dela. Quando recolocaram a estátua no lugar no dia seguinte, Dagon novamente estava caído, mas desta vez com sua cabeça e mãos quebradas. Além disso, uma série de pragas começou a afligir os filisteus, com doenças se espalhando por toda a cidade onde a arca estava. Desesperados, os filisteus decidiram devolver a arca, enviando-a de volta para Israel em uma carroça puxada por bois. Esse episódio reforçou a ideia de que o poder da arca era imbatível, independentemente de onde estivesse ou de quem tentasse controlá-la. Essas histórias não apenas mostram o poder imenso da Arca da Aliança, mas também destacam o respeito e o temor que ela inspirava. Ela não era vista como um simples artefato ou uma relíquia sagrada comum, mas como algo profundamente ligado à presença e à ação de Deus. Sua santidade era tão grande que somente os sacerdotes, depois de uma série de rituais de purificação, podiam se aproximar dela. Esse senso de reverência moldou o relacionamento do povo de Israel com a Arca, que foi tratada não apenas como um símbolo, mas como uma manifestação real e tangível do poder de Deus. Desde o seu desaparecimento após a destruição do primeiro templo em Jerusalém, a Arca tem sido alvo de teorias sobre seu possível paradeiro. Alguns acreditam que ela foi escondida antes da invasão babilônica para que não caísse nas mãos dos inimigos, talvez em cavernas secretas ou túneis subterrâneos. Outros afirmam que ela foi levada para lugares distantes, como a Etiópia, onde, segundo uma antiga tradição, estaria guardada até os dias de hoje em uma igreja em Aksum, sob a vigilância de monges. Essa teoria etíope é particularmente interessante. De acordo com a tradição local, a arca foi levada para a Etiópia pelo filho do rei Salomão com a rainha de Sabá, chamado Menelik I. Disse que ele visitou Jerusalém e, ao retornar à Etiópia, levou a arca consigo, onde permanece até hoje, protegida em um templo ao qual apenas um monge tem acesso. Essa lenda tem alimentado tanto a fé dos etíopes quanto a curiosidade de estudiosos e aventureiros, que ao longo dos anos tentaram provar ou desmentir essa história. Outro mito famoso envolve a teoria de que a arca teria sido escondida pelos cavaleiros templários durante as cruzadas. Alguns sugerem que ela foi levada para a Europa e que poderia estar enterrada em algum lugar desconhecido, talvez em uma capela secreta ou em um local ermo. Essa ideia, popularizada por filmes e livros de ficção, despertou o interesse de exploradores modernos que ainda buscam pistas sobre o paradeiro da arca. Há ainda teorias mais recentes e ousadas, sugerindo que a arca não era apenas um objeto sagrado, mas um dispositivo de poder inimaginável, talvez até de origem extraterrestre. Alguns especulam que seu poder destrutivo, capaz de fulminar aqueles que a tocavam e derrubar muralhas, poderia estar relacionado a uma tecnologia desconhecida. Embora essas teorias beirem o fantástico, elas mostram o quanto o mistério da arca continua a instigar a imaginação humana, mesmo nos dias de hoje. Alguns estudiosos apontam que a arca poderia estar em diversos locais. Um destes locais é a Capela Roslin. Apesar dos mais de 5.000 quilômetros que separam a Capela de Jerusalém, surgiram teorias defendendo que a capela seria uma reprodução do Templo de Salomão, onde a arca foi originalmente armazenada. Poderia este pequeno local de adoração ser apenas um lembrete do passado de Israel, ou existe uma conexão mais profunda e oculta? No sul do Egito encontra-se o templo de Edfu. Nesse templo, há um objeto tão antigo quanto sua história, que os egípcios chamam de Arca de Horus.
Uma pequena estátua de Horus era colocada no Santo dos Santos do templo, exatamente como a Arca de Salomão, e era acessível apenas pelo faraó e pelo sumo sacerdote. Os sacerdotes transportavam a estátua em uma arca que repousava em um pequeno barco, sustentado por 2 varas. Esculturas na parede da Arca de Horus mostram criaturas semelhantes a pássaros sentadas acima do barco, frente a frente. Essa arca ainda está disponível para ser vista hoje. Seria possível que visitantes estivessem passeando pela glória de Deus sem saber? No norte da França, a Catedral de Chartres é outro local onde estudiosos supõem estar a arca. Um pilar no exterior da igreja retrata os templários, transportando o que parece ser um baú em um veículo com rodas. Em 1118, os templários teriam cavado no Templo de Jerusalém e encontrado a arca, escondida nas profundezas do edifício antes da tomada de Jerusalém pelos romanos. Um dos candidatos mais fortes para a localização da arca é o Monte Nebo, na Jordânia, de onde Moisés teria visto a terra prometida e onde morreu. Embora o local do seu sepultamento seja desconhecido, o livro de Macabeus relata que o profeta Jeremias, seguindo instruções de Deus, teria escondido a arca em uma caverna no Monte Nebo. Ele selou a entrada e afirmou que ninguém saberia desse local até que Deus reunisse seu povo e mostrasse misericórdia. Outra hipótese, rejeitada por cristãos e judeus, sugere que a arca poderia estar bem guardada na igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, em Aksum, na Etiópia. Segundo o Quebra-Nagast, crônica da monarquia etíope, Menelik, filho de Salomão e da rainha de Sabá, teria levado a Arca de Jerusalém para a Etiópia. Por mais de 3.000 anos, a arca estaria mantida nesta igreja, guardada por monges castos, e o único homem autorizado a vê-la seria o monge-chefe. Ron Wyatt, um pesquisador que ficou conhecido por defender que o Monte Ararat seria o local da Arca de Noé, também fez várias descobertas relacionadas à Bíblia, incluindo uma suposta caverna onde ele teria encontrado a Arca da Aliança. No entanto, suas teorias são questionadas por muitos especialistas, que consideram suas alegações controversas e sem evidências suficientes. Segundo Wyatt, ele teria descoberto uma caixa de pedra com uma tampa quebrada e manchas de uma substância marrom escura que ele acreditava ser o sangue de Cristo derramado sobre a arca. Embora seus relatos tenham sido amplamente rejeitados, a busca pela Arca da Aliança continua a intrigar pesquisadores e estudiosos. A verdade sobre o paradeiro da arca pode ainda ser revelada, mas por enquanto o mistério permanece. Mas e você? Onde acredita que a Arca da Aliança pode estar? Me conte aqui nos comentários o que você acha sobre a arca e compartilhe sua opinião. Sua participação é muito importante para nós. E aproveite para se inscrever em nosso canal para não perder vídeos sobre temas tão fascinantes.